sou a câmera narrativa, sou um dos apresentadores da Júlio Verne Audiovisual. Estamos gravando mais um episódio da nossa série República Federativa do Brasil, no tema Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora vamos fazer nosso programa sobre governo federal, também conhecido como União. A Vanessa Lang vai começar a falar para a gente sobre como funciona o ente federativo judiciário em âmbito federal. É com você, Vanessa. Bom, no âmbito federal, nós temos o Tribunal Regional Federal e suas justiças especializadas, né, que é a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vou começar pelo órgão mais importante que nós temos da Justiça. Só um ponto, eu recebi um e-mail, né, do Gato Malhado com relação à Justiça, né, a preenchimento de lacunas do Judiciário em relação à legislação vigente. Bom, o órgão judiciário, no geral, ele é para julgar ações e aplicar a legislação, né? Em alguns momentos ele tem que legislar, não é para isso que ele serve, né? Ele serve para julgar. E se tem algumas lacunas e a população, a sociedade no geral clama por alguma resolução de lacunas que ele não fez, né? E tem algumas outras maneiras que pode ser feito, que eu vou explicar. O judiciário acaba, através de decisões, jurisprudências, fazendo isso. Então vamos falar sobre o nosso órgão máximo da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? O Supremo Tribunal Federal está amparado na nossa Constituição Federal no artigo 102, tá? Que traz a composição dele, que são 11 ministros. Como que é essa composição? São 11 ministros brasileiros natos, ou seja, nascidos no Brasil, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, tá? De notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação é feita pelo presidente da República e a aprovação é feita por maioria absoluta pelo Senado Federal. Tá? As principais atribuições do Supremo é julgar a ação direta de inconstitucionalidade lá escrito, de lei ou ato da federal ou estadual, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato também, e a admissão de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição. O que é ação direta de inconstitucionalidade? São ações propostas de maneira... é uma ação proposta pelo Legislativo ou Executivo com relação à constitucionalidade ou não. Por exemplo, a gente teve uma lei nova da reforma trabalhista que trouxe vários preceitos novos para a legislação trabalhista. Existe uma ação de inconstitucionalidade proposta pela magistratura do trabalho e advogados trabalhistas, questionando a constitucionalidade da lei e de vários incisos, né, de artigos dessa lei. E isso vai ser julgado por quem? Pelo Supremo. Então, se tiver alguma, a lei como um todo, ou artigos da legislação que trouxe a reforma trabalhista em vigor, isso vai ser julgado e o Supremo vai dizer o que vai ser aplicado ou não, tá? E amparado isso aqui, na nossa Constituição. Com relação à ação declaratória de constitucionalidade, também é uma ação proposta por órgãos da sociedade, querendo a declaração de que uma lei é constitucional. No mesmo sentido com relação à reforma, nós poderíamos ter um órgão dizendo que aquela, ou até mesmo sindicato, dizendo, olha, a lei é constitucional. Então eu quero a declaração de que ela é constitucional, porque a sociedade está dizendo que não é, que eu tenho uma discussão muito grande. Então, da mesma maneira que tem a inconstitucionalidade, eu posso ter a ação direta de constitucionalidade também, para dizer que é uma lei ou artigos de determinada lei, ela está em consonância com a nossa Constituição Federal. Ok?
Na área penal, ele vai julgar infrações penais comuns do presidente da República, do vice-presidente e dos membros do Congresso Nacional, que é o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados Federais. Tá? Também contra os ministros e Procurador-Geral da República, entre outros, previsão também constitucional. Em grau de recurso, vai julgar recursos ordinários, habeas corpus, mandato de segurança, habeas datas e mandato de injunção. O que é habeas corpus? É um remédio constitucional onde tem restrição de liberdade. Então, quando eu tenho uma restrição de liberdade, eu vou entrar com habeas corpus no Supremo para pedir a liberdade de um cidadão. Habeas data é com relação à documentação. Tá? Então, assim, eu tenho algum problema de alguma documentação, que eu preciso de algum órgão, o órgão se negou a dar, eu requeiro isso. Isso pode ser requerido na Justiça Comum ou no Supremo. E aí, no Supremo é quando tem uma recusa em primeira instância, no Tribunal Regional ou no Tribunal de Justiça Estadual, e eu entro de novo requerendo no Supremo, como se fosse o segundo grau de jurisdição. Tá? A composição do Supremo. O Supremo ele é composto de 2 turmas, constituídas de 5 ministros cada. Eles têm um mandato de 2 anos. E aí tem o presidente do Supremo, e aí compõe os 11 ministros. Tá? No mais, com relação ao Supremo Tribunal Federal, é isso que nós tínhamos para falar. O segundo órgão mais importante com relação ao direito, o processo, todo o poder judiciário brasileiro, é o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Esse órgão, ele é constituído também de 33 ministros, a nomeação também é presidencial, nos mesmos termos do Supremo. Então, são pessoas com ilibado conhecimento jurídico. Tem, a maioria é composta de ministros do próprio Poder Judiciário, então, pessoas que fizeram carreira através de concurso público, mas é importante a gente mencionar que existe o quinto constitucional, tanto para o Supremo como para o Superior e os tribunais de justiça também em segundo grau, né, que são os desembargadores, tanto no âmbito estadual como federal. O que é o quinto constitucional? Ele está previsto no artigo 94 da Constituição Federal, onde membros do Ministério Público e advogados com notório conhecimento jurídico, de caráter ilibado e com mais de 10 anos de profissão na carreira, tanto no Ministério Público como na advocacia, existe é eleita a sexto constitucional, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil. E o órgão de controle do Ministério Público, ele vai eleger 6 representantes desse órgão, encaminhar para o Senado e lá encaminhar para o presidente da República. E desses 6, o presidente escolhe 3. O Senado aprova ou não essa lista, e aí o presidente, dentro desses 3, vai escolher quem vai fazer parte do quinto constitucional nos órgãos de segunda, terceira e quarta instância no Brasil. Tá? Com relação ao Superior Tribunal de Justiça, as atribuições dele são: ele vai julgar recursos especiais, tá, que busca a uniformização da fundamentação dos tribunais e as interpretações de determinados dispositivos de lei. Então, quando há discussão entre os tribunais sobre como se interpreta determinado artigo, através do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar qual é a interpretação que os tribunais têm que dar. Crime de autoridade, então, magistrados e políticos, quem julga é o STJ. Direitos humanos, então, quando a gente vê uma questão
que ampara na legislação internacional ou mesmo nacional com relação aos direitos humanos, quem julga é o Superior Tribunal de Justiça, e algumas outras ações também, o mandado de segurança, habeas datas e mandado de segurança, em alguns casos específicos, contra os órgãos competentes, é ele que vai julgar. E aí tem as funções administrativas do próprio tribunal em relação a cursos para os magistrados, o tribunal também tem essas funções. Legal, Vanessa. Então, deu agora para a gente ter uma ideia de como é esse ente federativo judiciário do âmbito federal. Então, eu vou começar aqui falando sobre o Poder Legislativo, falando sobre o Congresso Nacional, e daqui a pouco a Sol Rhodes, ela vai entrar também para contribuir com a gente nesse processo. Vamos lá. Da mesma forma como eu expliquei no âmbito estadual, também tem uma situação muito parecida. A gente está passando por um pleito eleitoral, e esse pleito eleitoral a gente vai escolher representantes de forma majoritária e de forma proporcional. Majoritária, a gente tem o presidente da República, que é eleito via chapa, juntamente com o vice. No âmbito do Estado, eu tenho o governador do Estado, que é eleito em chapa, juntamente com seu vice. E no ente federativo município, o prefeito, eleito em chapa, que já é escolhido seu vice. O Senado da República, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, também entra no processo majoritário. Apesar dele ser do legislativo, ele entra no âmbito majoritário porque ele não representa o povo, ele representa o Estado e tem todas as incumbências específicas. E no caso, o que a gente chama de eleição proporcional? Existe um coeficiente necessário que a pessoa, ao pleitear esses cargos do parlamento, precisa conseguir ter de eleitores para poder ser eleita. Isso, no caso, a primeira etapa é a eleição. Depois disso, o que é importante a gente saber? Além de ser eleito, tem lá, passou pelo coeficiente, depois tem toda uma discussão que vai entrar, quem vai fazer parte das mesas diretora, presidência, secretaria, entre outras coisas. Para começar a nossa conversa, eu vou começar a falar de uma casa que tem um papel muito importante, chamado Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional que está lá em Brasília? O Congresso Nacional é o local que une duas casas do Legislativo Federal. Ele une o Senado da República e também une a Câmara dos Deputados Federais. E aí depois a gente vai explicar a especificidade de cada um. Por exemplo, a gente elege o senador por um mandato de 8 anos. Por que são 8 anos? Porque na estrutura brasileira, que tem uma influência romana no conceito de república e em outros lugares, o senador é aquele que representa os estados. E foi feito um acordo na época da Constituição, por fato dele representar o Estado, não seria conveniente, ou na questão da estrutura, ele ter um mandato de 4 anos, porque tem estruturas estaduais que são muito complexas. Então, foi determinado, excepcionalmente, no caso dele, ter um mandato, vamos dizer, um mandato duplo, né? Se a gente for comparar com a questão dos outros cargos, ele acaba tendo 8 anos. E aí, no caso da eleição que a gente vai estar passando esse ano no Brasil, a gente vai eleger 2 senadores, e aí daqui 4 anos a gente vai eleger 1. Então, entra 2, aí passa um ano, entra 1. Ou seja, cada estado tem 3 senadores para representar. O deputado, ele representa o povo, o eleitor propriamente dito. Então, ações específicas geralmente são encaminhadas para o deputado e ações de cunho estruturais e do Estado são encaminhadas para o Senado. Exemplo, numa comissão específica, pode observar que geralmente vota-se na Câmara dos Deputados, ou seja, o representante do povo referenda de acordo com as discussões, o PL, que vai virar projeto de lei, encaminha para o Senado e o Senado dá continuidade. Agora, se tiver alteração do projeto, geralmente o projeto volta para a Câmara, é revisto, refeito ou rediscutido de acordo com a estrutura, volta para o Senado encaminha para o presidente da República e o presidente ele pode sancionar, promulgar e depois a gente vai falar especificamente sobre cada um deles. A Sol vai explicar detalhadamente a quantidade de cada um deles e aí uma coisa importante para a gente ressaltar aqui para vocês entenderem. Deputado e senador, apesar do senador levar recursos para a região dele, ele não constrói escola, ele não constrói hospital. Ele só pode, por exemplo, ajudar ou autorizar o executivo a construir uma escola ou hospital numa região que não tinha dotação orçamentária, aí sim ele pode entrar nessa questão. Mas lembrando, como eu falei para vocês quando a gente fez o nosso episódio sobre o ente federativo Estado, direitos sociais
quem garante é o executivo. O nome diz, executa leis. Óbvio que ele vai ter que encaminhar também um projeto de lei para lá, para eles observarem, mas é um projeto de ato do executivo, que é diferente de um projeto de ato do legislativo, que são coisas que muitas vezes as pessoas se confundem. Então, se alguém que está pleiteando um cargo de deputado chegar e falar para você, eu vou construir muitas escolas, não, ele não vai construir escola, ele pode influenciar o executivo a construir escola. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar o executivo, se tiver alguma penalidade, alguma infração constitucional, ele vai propor projetos de leis específicos da incumbência dele, se for da Câmara dos Deputados uma coisa, se for de âmbito estadual no Senado da República, e ele também é responsável por votar o orçamento que o executivo vai exercer no ano seguinte. Então, olha só, já são 3 funções importantes. Projetos de leis específicos, fiscalização do executivo, por isso que no caso do impeachment a gente tem a presença desses 2 órgãos, mas o julgamento final fica de incumbência do Senado, por ele representar os estados, e além de tudo, eles é que votam o orçamento do executivo, que é encaminhado geralmente no segundo semestre. Antes de eu passar aqui a bola da vez para Sol, é bom lembrar o seguinte, quando eu escolho senador, diferente dos outros, eu também escolho o suplente. Só que o suplente do senador é diferente, depois a gente vai falar especificamente sobre isso, diferente do deputado, quando ele entra, tem lá o coeficiente, o número de deputados que entrou no coeficiente, aqueles que estão um pouquinho abaixo do coeficiente é que são os substitutos. No caso do senador da República não, ele escolhe seu suplente. Então, quando você for votar, você vai ver que vai aparecer o nome do senador e o suplente dele. Então, isso é muito importante vocês observarem. E vem junto. É como se fosse uma chapa, vamos dizer o seguinte. Não deixa de ser uma chapa porque você já escolhe. E é nesse sentido que o senador virou, na eleição, no pleito, eleição majoritária e não proporcional. Porque você tem essa questão da chapa. Então, acho que é muito importante fazer essa ressalva. O presidente da República, como eu disse, quando você escolhe ele, automaticamente na chapa vai escolher o vice. Tem toda uma discussão sobre isso, mas vamos seguir o que a Constituição de 88 determina. E outra coisa, o presidente da República, por exemplo, digamos que a Câmara Federal, o Senado, resolva construir um novo prédio ou contratar novos funcionários, não é incumbência dele, é um ato específico do ente do poder. Porque não vai estar mexendo no orçamento da população, ou seja, é uma ação específica, ou seja, estou mudando dentro do Senado, estou mudando dentro da Câmara Federal. Então, acho que é interessante vocês observarem que, apesar de ser uma ação, por exemplo, que tem a ver com funcionalismo público, é da casa específica, ou seja, não é o funcionalismo público do Executivo, e sim o funcionalismo público do Parlamento, seja o deputado federal ou seja o senador. Vamos chamar a Sol aqui, ela vai dar continuidade dessa fala e aí a gente vai continuar falando sobre a questão do poder executivo e legislativo no âmbito federal. Olá, meu nome é Sol e, bom, me convidaram então para falar sobre o executivo e o legislativo no âmbito federal. Como ele já disse, no âmbito federal nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, que compõem o Congresso Nacional. São 81 senadores e a troca de senadores é feita de maneira escalonada, né? Então, em uma eleição se vota para 2/3 da casa e na outra eleição se vota para 1/3 da casa. Isso ocorre porque o Senado é entendido como a casa que segura a República, a casa que mantém as discussões das leis mais importantes que fazem parte do nosso Estado. Por isso que se mantém sempre parte daqueles que estão participando das discussões. Por isso que não se troca tudo, né? Senão seria de 4 em 4 anos, se trocariam todos os senadores, e aí em que pé estão as discussões, por exemplo, sobre os direitos ou sobre a garantia de educação, a universalidade da educação básica e coisas assim. Por isso que nunca se troca todo o Senado. O Senado funciona como uma eleição majoritária, por isso que existe o suplente, né? E já a Câmara dos Deputados Federais, não. A Câmara dos Deputados Federais, a gente tem 513 deputados federais, e os deputados, eles representam a sociedade, representam movimentos, representam partes da sociedade civil que se fazem representar lá, né? Então, que votaram em determinadas pessoas para que essas pessoas estivessem lá falando em seu nome, ou seja, aprovando leis que favorecessem as suas causas, sejam essas causas interesses econômicos,
sejam essas causas interesses sociais, sejam essas causas interesses humanitários e todo tipo de interesse a gente vai ter dentro do Congresso Nacional representado. O Estado, nesse sentido, ele é um lugar aonde se encontram os diferentes interesses e de disputa. O Estado sempre vai ser um local de disputa onde os grupos sociais, né, a sociedade civil, se enfrenta tentando cada um puxar a sardinha para o seu lado. E quem vai puxar a sardinha para o lado é a lei. E a lei é escrita pelos deputados e pelos senadores. Né? Não sei se eu disse, são 81 senadores. Cada senador representa o seu próprio estado e eles têm essa função de guardar a república. Né? No âmbito executivo, então, tratando do poder executivo, nós temos hoje no Brasil o presidente e o vice, né? Lembrando que o Brasil é um país que em alguns momentos se tentou que se fosse parlamentarista, mas essa ideia não emplaca no Brasil. Né? A população não gosta da ideia de primeiro-ministro, é uma coisa um pouco confusa. Então as pessoas elas optam sempre pelo presidencialismo. Isso já foi matéria de 2 plebiscitos, né? E sempre foi assim. Foi um plebiscito na época do João Goulart, em 64, se não me engano, e um plebiscito na época do Collor, 91, 92, talvez, no início. Né? E sempre o presidencialismo vence no Brasil. O presidencialismo no Brasil é muito forte. Isso significa que o presidente ele é chefe de Estado e ele é representante do Estado. E isso tem uma diferença. A gente pode dizer, por exemplo, vamos mostrar a Inglaterra. A Inglaterra tem a rainha, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Então tem uma rainha, uma constituição e o primeiro-ministro. A rainha é chefe de Estado, ela representa o Estado da Inglaterra. O primeiro-ministro é chefe do governo, então é ele que decide uma série de coisas sobre o governo. No caso brasileiro, como nós somos presidencialistas, então o nosso presidente ele é chefe de Estado e chefe do governo. É o presidente que define quem vão ser os ministros, que é um grupo de técnicos. O ideal seria, né, que cada ministério ficasse com o técnico daquilo, né? E não o ministro da Educação ser economista. Enfim. Mas, devia ser um professor, ministro da Educação, né? Mas, enfim. O que acontece sempre é que o presidente que vai escolher quem são os técnicos que irão ajudar ele a gerir o país, a executar o que precisa ser executado. Como é óbvio, um presidente não consegue compreender tudo das matérias as quais o Estado está envolvido, ele precisa de ajuda de técnicos, né? E o vice é aquele que entra no poder caso o presidente não possa. E é engraçado porque no Brasil a gente tem uma linha sucessória bem interessante. Primeiro é o vice que entra, depois é o presidente do Senado, depois o presidente da Câmara, primeiro é o vice, depois o presidente do STF, depois o presidente do Senado e por último o presidente da Câmara. Né? Então, na época do impeachment tinha muita gente com medo de que o Cunha acabasse sendo o nosso presidente, mas não aconteceu. Bom, e essa coisa de ser vice e presidente junto nem sempre foi assim no Brasil. Na época, por exemplo, da década de 60, quando Juscelino Kubitschek ganhou as eleições e se tornou o presidente, eu costumo dizer que ele é o primeiro dos 3 J's, né? O Juscelino, o Jânio e o Jango. O João Goulart, que já tinha sido ministro do Getúlio Vargas, foi candidato a vice-presidente. Então, naquela época, na década de 60, se votava para presidente e se votava para vice-presidente. E podiam ser chapas diferentes, é diferente do que acontece hoje. Então, essa é uma eleição muito curiosa, porque o Juscelino Kubitschek ganha a eleição com o presidente, ganha a eleição para presidente, e o João Goulart, o Jango, ganha a eleição para vice-presidente. Só que o João Goulart foi mais votado do que o próprio Juscelino, mas ele era candidato a vice, então ele se manteve vice. Significa que se ele tivesse tentado para presidente, muito provavelmente ele teria ganhado. Né? Isso já ali em 54, logo depois do Getúlio ter saído. Bom, e é isso. Ok, Solânia Hortz.
E eu estou aqui como um dos apresentadores da Júlio Verne Audiovisual, para quem não me conhece, e eu sou Marco Aurélio, imperador de Roma. E por que eu estou aqui? Porque existe um personagem na qual faz parte do Legislativo do Brasil que foi constituído dentro da época que eu existi, que é o Senador da República. Lembrando, apesar de que podemos dizer que eu fiz parte de uma questão de ditadura por ser um imperador, que não era a República de Roma, diferente, lembrando que Roma passou por dois momentos, ora em República, ora Império, e eu entrei já no processo de Roma como Império, na qual eu pedi informações ao Senado, diferente de Roma República como vocês são, mas é interessante ressaltar que o Senador da República tem um papel importantíssimo, conforme a Sol destacou aqui. E no caso do Judiciário, pensando o Brasil como um todo, também tem um papel importante. Porque a lei é o que determina as ações. Talvez na minha época não era tão complexo assim a lei. Não sei se piorou, eu não sei explicar de verdade o que aí acontecido. Pero acho que é interessante vocês entenderem que o senador é um personagem chave para constituir esse parlamento. Ou seja, são 8 anos de mandato e, além de tudo, os recursos que vão para o Estado vêm oriundos do pleiteio e das discussões do senador. Não que com isso, e eu estou querendo desmerecer o deputado federal, não quero dizer isso, mas quero dizer que temos um personagem do parlamento extremamente importante que está na próxima eleição, que vocês precisam olhar com ele com um olhar um pouco mais aprumado, mais constituído. Mas não esqueçam de olhar também para o deputado federal. É claro que representa o povo, os coletivos, a sociedade civil organizada, que eu achei uma coisa interessante, que na minha época de Roma não tinha essa questão. Acho que vocês melhoraram a situação, senão não me diga que eu não quero saber se piorou. Já é muito problema para eu resolver lá no Império. E para terminar, nossa gravação aqui do nosso episódio 5, estamos a falar sobre a questão do ente federativo União, que é constituído como União quando faz a discussão do Pacto Federativo, ou seja, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios se uniram para constituir a República Federativa do Brasil, lembrando segundo a Constituição de 88, e ele também é o governo federal. E sem contar tudo isso que a Sol já explicou muito bem. O que é importante vocês entenderem para essas próximas eleições? Construção de creches, coisas específicas de direitos sociais, é ato do Executivo. O Legislativo também tem algumas ações, no caso o senador pode até propor coisas que lembraria a questão do Poder Executivo, mas são outras ações, outras incumbências. Ele pode talvez autorizar o Executivo, se não tem o rúbrica orçamento, creio eu, pelo que eu aí conversei com pessoas dessa época totalmente estranha, diferente de como era Roma, mas é importante entender. Quem desenvolve as ações de direitos sociais é o Executivo, ou seja, Presidente da República, o seu vice e seus ministros, seus secretários e coordenadores e toda a esfera que existe. Outra coisa importante, quem contrata pessoas? É o senador? É o deputado federal? Sim, se for de incumbência deles. Aí é feito um processo específico para a Câmara ou para o Senado. Agora, se for servidores para as áreas específicas da União, é ato do Executivo. Foi só um panorama geral que nós da Júlio Verne estamos organizando. Teremos outros episódios. Espero que vocês tenham entendido e vamos falar mais sobre isso. Vou me despedindo por aqui. Somos parte da Júlio Verne Audiovisual e estamos organizando nossa série República Federativa do Brasil. Espero vê-los em um outro programa. Ave César. Faraó? É você agora, Faraó. Mas que coisa, as pessoas não sabem obedecer a uma autoridade. Mas esse gato também fica fazendo bagunça aqui. Eu volto depois.